A parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Santo Deus, nós te louvamos por mais esse momento, estar na tua presença, diante da tua palavra que foi lida. Pedimos ao Pai, fale conosco, nos use, ó Deus, como teu mensageiro, Deus, que nós não venhamos a falar de nós mesmos, mas que nós possamos, ó Deus, transmitir o teu recado aos nossos corações e possamos ser edificados, ó Deus. Possamos, ó Deus, ter um pouco mais de conhecimento, crescimento, fortalecimento na nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantas vezes nós já ouvimos falar da parábola do semeador? Eu creio que todos aqui já ouviram a falar dessa parábola. Como assim também outras parábolas. Jesus sempre usava parábolas em seu ministério enquanto esteve neste mundo. Também realizou muitos milagres, curando enfermos, acalmando tempestades. Mas a pergunta que nós fazemos, como aprender com parábolas? E a resposta, nós aprendemos na leitura. Somente aqueles que têm interesse de aprender. Aqueles que têm interesse de aprender com parábola, ele então vai entender, porque Deus vai colocar no seu coração entendimento. A esse será revelado, aqueles que querem aprender. Será revelado o significado. Muitos podem ouvir, mas não entendem. E nós
creio que todos nós aqui sabemos disso. Quantas pessoas que têm até um grau de estudo elevado, mas quando lê a palavra de Deus não entende. Não entende porque nós sabemos que nosso entendimento é Deus que coloca no nosso coração. Jesus falava às multidões, mas só era revelado a respeito da sua mensagem para aqueles que estavam interessados a aprender sobre a palavra de Deus. Quando nós queremos aprender a palavra de Deus, nós ficamos em comunhão, nós prestamos atenção, nós oramos, nós falamos com Deus. Eu quero aprender, eu quero minha vida mudada. E Deus atende os nossos pedidos. Hoje não é diferente. O Espírito Santo revela a mensagem da palavra de Deus somente para aqueles que demonstram desejo de aprender. O Espírito Santo revela a sua palavra aos nossos corações para aqueles que demonstram esse desejo de aprender. Nós não sabemos, eu não conheço, vocês também não conhecem o coração e a intenção de nenhum, mas Deus conhece a intenção do meu coração e o seu coração. Deus conhece a minha necessidade, a sua necessidade, conhece a sua intenção hoje de estar aqui. Se você veio prestar culto a Deus, se nós viemos prestar culto a Deus, Deus conhece, sabe do nosso coração, da nossa sinceridade. Creio que não temos dificuldade sobre a questão de semear as sementes. Nós sabemos que para semear a semente nós precisamos preparar a terra, deixar tudo arrumado para depois nós colocar a semente. Então eu gostaria nessa noite não estar falando dessa preparação da terra para semear a semente, porque nós sabemos. Mas eu gostaria de estar falando, vai ser falando da parábola. Temos muito que aprender sobre a explicação da parábola. Os discípulos que andaram com Jesus, eles tiveram dificuldade. Quando eles falaram para Jesus, mas como assim? O que o Senhor está falando dessa parábola? Não consigo entender. Então Jesus explicou para eles. Nós, nos nossos dias, na nossa vida, na nossa caminhada de cristão, nós podemos dizer, mas eu conheço já essa explicação também da parábola. Eu sei da semeadura e também está muito claro aqui a respeito da explicação da parábola. Mas nós temos, sim, eu tenho certeza disso, embora tendo conhecimento, nós temos sim muita dificuldade em praticar o que aprendemos. Então, para isso, nós precisamos sempre estar ouvindo de Deus, a mensagem de Deus. Vamos ver o que Deus pode falar conosco nessa noite, vai estar falando conosco a respeito dessa parábola, a respeito de tudo que nós lemos aqui. No versículo de número 5, ele diz: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E nós sabemos que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, semeada nos corações.
Ao semear, sua semente caiu em vários pontos, onde algumas delas não nasceu, por não ter umidade. Pois a terra era pisada e os pássaros comeram. Outras nasceram, mas não teve crescimento e morreram. Outras nasceram, até cresceram por algum tempo, e foram sufocadas e impedidas de produzir fruto. Aí nós vamos perguntar, mas então, o que aconteceu com essas sementes? Foi semeada, Deus semeia, se a semente é a palavra de Deus, semeada nos nossos corações. Então nós vamos ver a aplicação nessa parábola de uma maneira em que nós possamos refletir sobre ela. E a beira do caminho, a primeira que nós vamos ver, a beira do caminho, pisada e comida pelos pássaros. O que nós vemos no caminho? Nós vemos que é um lugar seco, onde as pessoas pisam. Os irmãos perceberam na palavra que nós lemos, no versículo 5, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada. Eu creio que cada um está pensando o que é essa palavra pisada. A palavra pisada é uma palavra que não foi bem aceita, alguma coisa que você semeou, mas ninguém deu a importância. Quando fala das aves do céu, a comeram, nós sabemos que é o próprio inimigo, que ele vem, aquela semente que nem chegou a brotar, ele tenta logo a destruir aquela semente. E quando aquela semente é comida, a intenção é de fazer com que ela desapareça. Essa é a intenção. Pessoas passam por ela, passam por esse caminho. Muitos ouvem a palavra. Quantas pessoas ouvem? Se falando no caminho onde se passa muita gente. Às vezes nós pensamos que tem muitas pessoas que não ouviram. Pode ter muitas pessoas que não ouviram. Mas eu creio, irmãos, que tem muitas pessoas que ouviram, mas não deram crédito à palavra de Deus. Ouviram sim. Se você for perguntar para você já ouviu falar da Bíblia? Você já ouviu falar de Jesus? Eu já ouvi, mas eu não tenho interesse. Há poucos dias atrás, uma pessoa me falou uma frase que eu fiquei pensando. Ele disse assim, olha, Deus tem abençoado tanto a sua vida, você é de alguma igreja? Ele falou, não, eu não vou na igreja, eu não tenho tempo para ir na igreja. A minha vida é muito corrida. Já pararam para pensar que muitas pessoas estão assim? Muitos têm a vida corrida, outros têm a vida ocupada, mas ocupada por coisas que não têm nada a ver com o Evangelho. Não estão preocupados com a sua salvação, não estão preocupados com a sua vida eterna. Muitos ouviram a palavra, mas o seu coração está duro, assim como aquela terra dura do caminho. Então o diabo tem pressa em destruir o que foi semeado, para que não haja salvação. Em Lucas 8:12, mesmo se estão com a Bíblia aberta, diz assim, aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Essa é a explicação do Senhor Jesus. Muitos ouvem, mas não dão crédito à palavra. Então, o inimigo vem e acha a porta aberta, podemos dizer. E ele quer logo destruir aquilo que foi semeado.
No versículo 13, ele vai falar sobre a semente que caiu sobre os espinhos. Então, essa primeira semente, nós podemos dizer que é uma semente que foi semeada à beira do caminho, uma semente que foi semeada para a multidão, muitas pessoas que ouviram, pessoas que não têm nenhum compromisso. Conforme nós vemos no versículo 13, que muitos não aceitam e o inimigo tira essa palavra, acaba com a palavra, no versículo 12, aliás, para que não creiam e não sejam salvos. Mas esse versículo 13, que fala que a palavra que foi semeada entre os espinhos, sobre os espinhos, nós vemos então um coração superficial. Os irmãos perceberam que a que foi semeada, a semente que caiu sobre pedra, aquela pedra tinha uma pequena camada de terra, ela tinha um pouquinho só de umidade. Então nós podemos dizer, aplicando para nós, para a nossa vida, para a nossa realidade, um coração superficial. O que é um coração superficial? Um coração de aparência. Uma pessoa somente de aparência. A semente não tem raiz suficiente para sustentar a planta. E o que acontece? Chegando a angústia, logo se escandaliza. Não tem perseverança. Pouca duração. Crê por algum tempo. O que nós lembramos? Daquela pessoa. Vamos fazer essa aplicação para a nossa vida. Vamos olhar para fulano. Pensa para a sua vida. Vamos pensar para a nossa vida. Aquela pessoa que não tem perseverança, que crê por algum tempo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Crê por algum tempo, mas depois, chegando a angústia, não suporta a aflição, vai embora. Conhecido como crente, fogo de palha. É triste. É pesada a palavra, mas é realidade. O que nós sabemos da pessoa que é fogo de palha? É aquele que aparece, nossa, a maravilha, mas qualquer coisinha que acontece, ele desaparece, vai embora, não é para mim. Vida de cristão não é para mim. Ser servo de Deus não é para mim. É realidade, precisamos firmar nossa fé em Jesus. Não basta ter uma aparência externa, então coração superficial. E aquela aparência externa, eu posso aparentar que eu sou um cristão, mas quem conhece aquilo que está dentro de mim é somente Deus. E é isso que Ele quer da minha vida, da sua vida. Ele quer da sua vida, daqueles que estão nos assistindo, participando do culto nessa noite. E você também na sua casa, reflita sobre isso que nós estamos falando. Que as aflições, as dificuldades, o mau entendimento muitas vezes, não seja um motivo para você se afastar da igreja, mas seja um motivo de você se achegar mais a Deus. Então, essa aparência externa de conversão, que não leva a nada. O que adianta nós demonstrarmos uma vida de aparência, de pessoa salva, pessoas redimidas? Podemos enganar muita gente, mas o Senhor nós não enganamos. A palavra de Deus ela é muito clara. Naquele dia, o Senhor Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Pessoas que tiveram, sim,
essa vida superficial, nunca tiveram uma vida de comunhão íntima com Deus. Mas enganaram a quem? Enganaram a si mesmo. Porque nós sabemos que no final nós teremos que prestar conta ao Senhor. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 e 13. Vamos ler esse texto. Hebreus 3, versículo 12 e o 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas. Desculpe, não é? Estou lendo errado. É o 3, o 12 e o 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, há possibilidade de nós termos o nosso coração endurecido, assim como pedra. Há possibilidade. Tende cuidado. A cada dia nós precisamos ter esse cuidado. Um outro ponto, nós vamos ser mais breve aqui, entre espinhos. Versículo de número 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Os espinhos, amor a este mundo, que sufoca a nossa santificação, impedindo de produzir fruto. Nós vemos, pela leitura da palavra de Deus, que aqui caiu entre espinhos, não produziram fruto porque foram sufocados. Primeira João 2,17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo sufoca por causa da sua concorrência. O mundo sempre está oferecendo distração para nós, oferecendo distração para tirar o nosso foco em servir ao Senhor. Precisamos ter propósito. Eu gosto tanto dessa palavra, propósito. Em tudo na nossa vida nós precisamos ter um propósito. Se nós não tivermos um propósito, nós não vamos ter uma vida de sucesso. Mas se falando na nossa fé, nós precisamos ter sim um propósito. Que propósito é esse? O propósito é em fazer a vontade de Deus. Então aquilo que o mundo oferece, nós não vamos cair nessa, porque nós temos um propósito bem definido. Nós sabemos o que queremos. Quem tem propósito sabe o que quer. Quem tem propósito é firme. Não é qualquer oferta que faz com que nós desviemos da verdade. Ou melhor, ela não poderá fazer isso, porque nós temos propósito, nós temos compromisso com Jesus. Então precisamos ter esse propósito definido a esse respeito, para não cairmos na distração desse mundo, que é uma armadilha do inimigo. Em Mateus 6,33, diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós que estamos aqui, nós poderíamos estar em qualquer um outro lugar. Quanta coisa o mundo oferece.
mas nós estamos aqui é porque nós amamos o Senhor, nós gostamos de ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com a igreja, com o Senhor. Prestar culto a Deus é um prazer para o cristão. E afinal, irmãos, a boa terra. Aqueles que não têm só o conhecimento, mas têm um coração regenerado, transformado pela graça de Deus, que coloca em prática aquilo que ouve e aprende da palavra de Deus. Esse é o coração bom, aquela terra boa, aquele coração bom que aceita a palavra de Deus, aceita a correção, aquele que sabe que, mesmo quando as coisas não estão fáceis, ele sabe que é para o seu bem, que essa correção é para o seu bem. Ele sabe que Deus tem propósito na vida dele. Ele sabe que ele não está só. Então ele é essa terra boa. Jeremias 31, 33, e serei seu Deus, Deus falando, serei o seu Deus, eles o meu povo, aquele que se entrega, aquele que entrega o seu coração para o Senhor. E para concluir esse estudo, essa mensagem, eu achei muito interessante. Muitas vezes nós não se apegamos muito ou não estudamos, principalmente os mais novos, sobre o catecismo. E ver o que o catecismo vem a nos exortar, nos ensinar. A pergunta 160, do Catecismo Maior. Eu vou ler só a resposta dessa pergunta. A resposta da pergunta 160. Sobre os que ouvem a palavra, sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus, que entendam a ela com preparação e oração, mansidão e prontidão de espírito, que meditem nela e que esconda ela no seu coração e produza frutos devido. Então, irmãos, se a gente, eu digo essa palavra, digo a gente de uma maneira geral, se nós não estivermos produzindo fruto, e que fruto é esse? Aqui está falando a mansidão, prontidão de espírito, vida de oração, vida de compromisso, desejo de servir a Deus, pessoas que têm o coração pronto a obedecer. Ele diz, pessoas que entendam, que ouvem a palavra, que entendam a palavra a ela, com preparação, com oração, com mansidão, prontidão de espírito. Estou pronto, Senhor, para ouvir. Em João, no capítulo 15, esse último texto para nós falar, João 15, versículo 5, Jesus fala que nós precisamos estar ligados na videira. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse último versículo aqui, para nós lermos João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, eu creio que aqui fecha tudo aquilo que nós precisávamos aprender sobre essa parábola. Precisamos, sim, ter o nosso coração, não ser coração duro, não podemos ter o nosso coração sufocando a palavra. Precisamos ter o nosso coração bom, um coração que aceite, um coração que seja pronto a receber essa palavra, mas não podemos se esquecer que para nós produzir esse fruto, nós precisamos estar ligado em Jesus.
somos ramos. Precisamos estar ligados na videira que é Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a produzir fruto. Não precisamos se preocupar que fruto você vai estar produzindo. Ele fala de fruto. E o fruto envolve a nossa vida. Aquilo que nós vamos demonstrar. Não precisa demonstrar para ninguém. Demonstrar para Deus. Não se orgulhar daquilo que você faz. Mas ter esse coração puro. Que Deus veja em nós, na minha vida, na sua vida, essa transformação. Que Deus nos abençoe. Amém?